Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahiri Palharim. Você trouxe o evangelho hoje? Então abra em João capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 10 e a parte B do versículo 11. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 10. E nós vamos ler também a parte B do versículo 11. Já acharam? Tem alguém ao seu lado sem o evangelho? Se tiver, chegue ao lado da pessoa para ela acompanhar a leitura com você. Está escrito assim: tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Vou ler de novo. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria, e entenda que é Maria Madalena, não é a Maria, mãe de Jesus. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Agora eu leio, e gostaria que cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida repetisse em seguida. Vamos lá. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Amém? Só até aqui. Eu gostaria que você desocupasse as tuas mãos e fizesse o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Olhe para o alto assim e diga glória, glória, glória ao teu nome. Você que está ouvindo à distância, abra a tua boca e diga glória a Deus também. Você que está pela internet, ouvindo pela rádio, junte-se a nós agora. Vamos glorificar esse Deus Todo-Poderoso. Pai querido, recebe o louvor de todo o teu povo. E sobre cada vida que te glorifica, derrame agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada. Que este povo venha ouvir a tua voz. Então vem agora com teu Espírito Santo e tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Fale o Senhor com cada vida aqui presente, fale com cada vida que está ouvindo à distância. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Podem se assentar. Você sabe que na sexta-feira, mais ou menos às 15h, Jesus Cristo morreu. E ainda na tarde de sexta-feira, seu cadáver foi retirado da cruz, enrolado em lençóis, o rosto enrolado com lenço, e o seu corpo foi depositado num sepulcro ali perto, porque estava chegando o sábado, e ainda bem que tinha esse sepulcro lá perto. Não daria para levar o cadáver de Jesus a outro cemitério. Então Jesus foi sepultado ali mesmo, perto do Monte Calvário, num sepulcro escavado na rocha que pertencia a José de Arimateia. José de Arimateia rolou uma pedra enorme na entrada do sepulcro e juntamente com Nicodemos foi embora. E as mulheres ficaram observando, não puderam fazer nada, não puderam sequer tocar no corpo de Jesus. Quando você vê aquela escultura de Michelangelo, a Pietà, quando você vê aquela obra de arte com Jesus morto, deitado no colo de Maria, aquilo é apenas uma inspiração artística, não traduz a verdade do Evangelho.
A verdade é que nenhuma das mulheres pôde tocar no cadáver de Jesus. Apenas José de Arimateia e Nicodemos fizeram isso. Mas as mulheres ficaram com muita vontade de fazer alguma coisa pelo cadáver de Jesus Cristo. Todas as mulheres queriam fazer alguma coisa e não tiveram oportunidade. Mas como o sábado estava chegando, e o sábado para o judeu não começa na meia-noite de sexta-feira. Começa com o pôr do sol na sexta-feira. Daí a rapidez com que o cadáver de Jesus foi tirado da cruz, lavado por José de Arimateia e Nicodemos, enrolado em lençóis, o rosto também, em lenços, e depositado ali naquele sepulcro perto do Monte Calvário. E cada um foi para sua casa porque estava chegando o Shabá, o descanso. E no Shabá ninguém podia fazer nada. Então o cadáver de Jesus ficou ali na sepultura durante o sábado. Mas as mulheres passaram aquele dia de sábado lamentando a morte de Jesus, chorando e dizendo: amanhã, o primeiro dia da semana, bem cedinho, vamos até o sepulcro de Jesus. Vamos levar perfumes. Vamos entrar no sepulcro e perfumar o seu cadáver. Vamos fazer alguma coisa por Jesus. Vamos fazer alguma coisa pelo mestre que está morto. E no primeiro dia da semana, que para nós é o domingo, para o judeu não, é o primeiro dia depois de sábado. No primeiro dia da semana, as mulheres levantaram de madrugada. O sol ainda nem tinha nascido. E elas iam levando perfumes, ungüentos, e queriam muito chegar lá no cadáver de Jesus e derramar aquele perfume. E ficar um pouco ali com o morto. Elas amavam muito Jesus Cristo. Maria Madalena tinha sido liberta de 7 demônios, resgatada da prostituição. O único homem que amou de verdade foi Jesus, o único que não cobiçou o seu corpo. Maria Madalena amava muito Jesus, mas também tinha a Joana, que era a esposa de um homem importante no governo de Herodes. Tinha também a Susana, tinha também outras Marias ali. O nome Maria ou Miriam era muito comum. E essas mulheres foram juntas. E elas iam preocupadas, pensando: quem é que vai rolar a pedra que está no sepulcro? Quem poderia nos tirar a pedra? E elas estão caminhando em direção ao sepulcro de Jesus. Enquanto elas estavam caminhando, vindo, aconteceu um terremoto. Um terremoto estranho. Ninguém entendeu nada. Mas os guardas romanos que estavam ali no sepulcro de Jesus, fazendo vigília, guardando o cadáver, aqueles guardas romanos foram testemunhas de que um anjo de Deus, com vestes resplandecentes e com aspecto de relâmpago, veio e sentou na pedra do sepulcro, tocou nela e aquela pedra se moveu. E os guardas romanos, paralisados de medo com aquela visão e também terrificados por causa do terremoto, viram que o cadáver de Jesus, aquele que estava morto, saiu da sepultura e eles ficaram como mortos. Apavorados, criaram coragem e correram com medo. Tiveram medo de uma vingança. Nós o matamos, zombamos, demos vinagre, o torturamos, escarramos no rosto dele e ele está vivo. Eles correram apavorados. As mulheres não sabiam de nada disso e continuavam caminhando para o sepulcro e pensando: quem é que vai nos remover a pedra para que a gente entre lá e jogue o perfume no morto? Elas nem imaginavam que Jesus já tinha ressuscitado.
Não passava isso na cabeça delas. Quando as mulheres chegaram lá no sepulcro, os guardas já tinham corrido. Elas viram a pedra removida e olharam no sepulcro e o cadáver não estava lá. E elas pensaram, profanaram o túmulo de Jesus, profanaram o cadáver, roubaram o corpo. E as mulheres saíram correndo, foram até o cenáculo onde estava Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos, e disseram alarmadas, roubaram o corpo de Jesus. Aí Pedro e João, assustados com aquela notícia, roubaram o corpo como? João saiu correndo e foi na frente. Pedro não era tão bom para correr, mas correu também. João chegou primeiro no sepulcro, viu a pedra do lado, viu o sepulcro aberto, olhou do lado de fora, mas com medo não quis entrar. Pedro, que vinha correndo logo atrás, chegou e foi direto para o sepulcro. Entrou na sepultura. Era uma caverna. Aliás, é uma caverna até hoje. E Pedro entrou ali e viu os lenços que cobriam o rosto de Jesus colocados num lugar à parte. E os lençóis que José de Arimateia tinha dado, os lençóis que haviam embrulhado o cadáver de Jesus, os lençóis colocados na mesma posição, ou seja, naquele leito de pedra dentro do sepulcro, os lençóis que envolviam o corpo de Jesus continuavam na mesma posição, mas os lenços que tinham enrolado no seu rosto estavam desenrolados e colocados num lugar à parte. Pedro ficou olhando tudo aquilo, aí João criou coragem e também entrou, e eles ficaram olhando para aquele pano no chão, aquele lençol no chão, exatamente no formato do corpo de Jesus. Mas cadê o cadáver? Que mistério! O lençol estava na mesma posição em que o morto havia sido colocado, mas não tinha corpo dentro dos lençóis. Eles ficaram analisando aquilo e registraram esse detalhe. Os lenços que estavam enrolados no seu rosto estavam desenrolados e colocados num lugar à parte. Tendo essa informação, então nós podemos deduzir que, no momento da ressurreição de Jesus, o seu corpo que estava enrolado em lençóis, o seu corpo atravessou os lençóis. E os lençóis murcharam e ficaram na mesma posição. Não tinham mais cadáver. Ele passou pelos lençóis. E os lençóis murcharam, coisa linda. Aí Jesus levantou. E o rosto estava enrolado com os lenços. Então nós podemos imaginar Jesus dentro do sepulcro, desenrolando assim vagarosamente os lenços do seu rosto. Desenrolou, e ele mesmo colocou num lugar à parte. Foi aí que ele saiu caminhando com os próprios pés. E os guardas viram Jesus Cristo ressuscitado para a glória de Deus. A ressurreição foi assim. Mas os discípulos não sabiam. Eles ficaram pensando, e as mulheres do lado de fora. Quem podia ter feito uma maldade dessa? Quem roubou o cadáver de Jesus? Onde será que o puseram? O que fizeram com ele? Elas não achavam que Jesus tinha ressuscitado. Achavam que o corpo tinha sido roubado. Elas acreditavam nisso. Aí Maria Madalena ficou num lugar à parte, chorando, fora do sepulcro. E as outras mulheres, Joana, Susana, a outra Maria, essas ficaram ali pensativas
E os apóstolos foram embora. Não está aqui. O que nós podemos fazer? E os apóstolos tornaram para casa. Mas as mulheres continuaram ali no sepulcro. Prestem atenção. Ficaram lá pensativas. Maria Madalena separou-se delas e ficou chorando. Onde será que o puseram? Eu quero Jesus. Nem que seja morto, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Mas as outras mulheres, que não amavam Jesus como Maria Madalena amava, as outras mulheres que não tinham sido tão perdoadas como Maria Madalena foi perdoada, as outras mulheres estavam ali mais à frente do sepulcro, pensando que mistério, o que será que fizeram? Será que tem alguma pista no chão? Para onde será que levaram o seu cadáver? Elas ficaram conversando, quando 2 varões, vestidos de branco e com roupas resplandecentes, aproximaram-se dessas outras mulheres. E elas pensaram que era algum curioso, alguma pessoa que passou por ali. Mas aqueles 2 varões se aproximaram daquelas outras mulheres e disseram: por que vocês estão procurando o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas já ressuscitou, como disse. Quando ele estava lá na Galileia, vocês não se lembram? Ele falou: importa que o Filho do Homem seja preso, crucificado, mas ressuscite no 3º dia. Ele já ressuscitou. Venham ver o lugar onde ele estava. Foi aí que as mulheres, sem a Madalena, as mulheres entraram no sepulcro. Assim que elas entraram no sepulcro, tinha um jovem do lado direito, vestido com uma roupa bem comprida e branca. E elas já levaram um susto de ver aquele jovem de pé. Mas o jovem disse para elas: não temais. Eu sei que buscais a Jesus Cristo, o que foi crucificado. Mas ele não está aqui, porque já ressuscitou. E dizei aos seus discípulos que eles o verão na Galileia. E as mulheres, quando ouviram isso, e tiveram aquelas visões, sendo que, eu acredito, o jovem dentro do sepulcro era um anjo, e os outros 2 que conversaram com elas do lado de fora, com vestes resplandecentes, provavelmente as 2 testemunhas, Moisés e Elias, os mesmos que apareceram com Jesus no Monte da Transfiguração e que também foram abençoados naquela transfiguração. Eu creio que do lado de fora eram Moisés e Elias e do lado de dentro o anjo, aquele jovem. As mulheres saíram do sepulcro, mas não tinham coragem de falar nada, porque estavam atemorizadas. O sepulcro é um lugar que causa medo. E as coisas que elas ouviram e viram, realmente causou muito medo, e elas não conseguiam nem fazer qualquer comentário, e se afastaram do sepulcro. Se afastaram. Maria Madalena ficou praticamente sozinha no sepulcro. Aí Maria Madalena, chorando, levantou-se do lugar onde ela estava sentada e foi na entrada do sepulcro e olhou. Bem na entrada assim, ela olhou para dentro. E ela não viu um, ela viu 2 anjos. E os anjos disseram para Maria Madalena: você está procurando quem? Quem que você está procurando? E ela disse: eu estou procurando Jesus. Eu quero Jesus. Mulher, por que você está chorando? E ela disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Veja aqui, vamos ler em João capítulo 20, versículo 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando,
abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Maria Madalena está crente que o corpo de Jesus foi levado dali. E ela chora. Eu não sei onde puseram o cadáver de Jesus. Estou chorando por causa disso. Levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. E assim que Maria Madalena disse isso, ela voltou-se para trás e viu Jesus. Mas ou pelas lágrimas, ou porque era madrugada, ou porque Jesus não queria ser reconhecido, eu não sei porque ela não reconheceu Jesus. Jesus parecia uma pessoa qualquer ali. Aqui diz, versículo 14, e tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Ela não sabia que era Jesus. E Jesus disse para ela: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, pensando que era o jardineiro, o que cuidava daquele jardim, ela disse: se tu levaste o corpo do meu Senhor, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Diga-me onde ele está, eu vou buscá-lo. Foi aí que Jesus disse: Maria, daquele jeito que só ele sabia dizer. E ele permitiu que ela reconhecesse a voz. E Maria, quando ouviu o seu nome sendo pronunciado por Jesus, ela se lançou aos seus pés. Deve ter dado um grito de alegria. O Evangelho não detalha isso. Eu suponho que as outras mulheres, ao ouvirem aquele grito de alegria, foram atraídas e chegaram também. Por isso que o Evangelho diz que muitas mulheres viram Jesus, apareceu primeiro para as mulheres, mas a primeira a ver Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. E Maria Madalena se lançou aos pés de Jesus, abraçou, e agora chorava assim, mas não mais de tristeza, porém de alegria. Ali aos pés de Jesus, aqueles pés que ela conhecia, porque em uma ocasião ela já tinha chorado naqueles pés. Quando ela era uma pecadora, quando ela era uma perdida, quando ela era uma prostituta, quando Jesus expulsou dela os demônios, ela já tinha chorado naqueles pés. E agora ela chorava de novo, via as marcas dos cravos nos seus pés, e ela chorava com muita alegria, porque o seu Salvador, o seu Redentor, estava vivo. Ela agarrou-se aos pés de Jesus e beijava, chorava, pela segunda vez está regando os pés de Jesus com as lágrimas. As outras mulheres vieram também e se lançaram aos pés de Jesus. Na perna, no joelho, onde desse para pegar. Aí Jesus dizia: não me detenham, porque ainda não subi para meu Pai, vosso Pai. Ide e dizei aos meus discípulos que vão para a Galileia, e lá me verão. E depois eu subo para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Eu vou te relatar só até aqui, só até aqui. Assim aconteceu. Assim foi. Maria Madalena e as outras mulheres vão correndo contar para os discípulos que Jesus ressuscitou. E Maria Madalena vai dizer: eu vi o Senhor. Eu vi. Ela vai dizer toda feliz: eu vi o Senhor. E aqui eu quero que você compreenda o mistério desta palavra. O mistério dessa aparição de Jesus. Há pessoas como os discípulos, que correm
e veem o sepulcro vazio, e o máximo que conseguem ver do Jesus ressuscitado é o lençol que cobriu o seu corpo e os lenços que estavam enrolados na sua cabeça. E vão embora para casa. Não está aqui? Vi isso, vi o sepulcro vazio, vi os lençóis e vi também os lenços. E vão embora, vão para casa. Há outra categoria de pessoas, como aquelas mulheres, que entram para ver. Entram, vão nas entranhas. Vem um anjo e se contentam com isso. Sua visão, no máximo, chega até ali. Mulheres que viram apenas o anjo. Mas pessoas como Maria Madalena são as mais difíceis de serem encontradas. São aquelas pessoas que não voltam para casa, que não correm de volta, que não desistem e que querem Jesus de qualquer jeito. Quando Maria Madalena, por conta própria e sozinha, olhou para dentro do sepulcro, ela viu 2 anjos, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos conversaram com ela. Maria Madalena poderia ter se contentado com isso, como as outras. Puxa, vi anjos. Anjos falaram comigo. Disseram que Jesus ressuscitou. Mas Maria Madalena não está interessada em anjos. Ela quer Jesus Cristo. Ela diz: onde está o meu Senhor? Eu quero Jesus. Mas ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Mas eu quero Jesus. Mas nós somos anjos. Não me interessam anjos. Eu quero Jesus. E ela não sai dali enquanto não vê Jesus Cristo em pessoa, glorificado, ressuscitado, vivo pelos séculos dos séculos. Ela não se contenta com anjos, nem com sepulcro, nem com lençóis. Ela não volta para casa. Ela quer Jesus. E é por isso que Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus. Os discípulos, se tivessem agido como Maria Madalena, teriam visto Jesus, mas tornaram para casa. As outras mulheres se contentaram com a visão dos anjos. Mas os anjos estão lá conversando com Maria Madalena dentro do sepulcro. Ela não está nem um pouco empolgada. Ela podia falar: que maravilha, estou vendo anjos. Tem gente que vê anjos e fica dando pulo desse tamanho. Que maravilha, estou vendo anjos aqui, que visão. Maria Madalena não dá nem bola para os anjos. Ela não quer anjos. Ela quer Jesus, o Filho de Deus. Ela quer só o Senhor. Me diga onde Ele está que eu vou buscá-lo. Porque se dissessem para ela: o seu corpo foi exumado e foi agora sepultado no outro cemitério do outro lado da cidade, ela iria lá buscar Jesus. Ela iria buscar Jesus. Ela está dizendo: diga-me onde Ele está e eu irei buscá-lo. Ela não se contenta com menos do que isso. E você está ouvindo esta palavra sabendo que Jesus Cristo ressuscitou. Hoje, se você quiser, você vai ver a glória do Senhor. Hoje, se você insistir e persistir, você vai ver Jesus Cristo glorificado. Pastor, me diga aonde que está Jesus? Jesus Cristo está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso, mas ao mesmo tempo Ele está aqui no nosso meio, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Eu quero Jesus. Poderia ver anjos, mas não quero anjos. Eu quero Jesus. Por isso que Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. Ela viu Jesus glorificado. Foi ela que disse para os discípulos:
eu vi o Senhor. Ao ressuscitar, ao ter o seu corpo glorificado, Jesus Cristo já havia prometido: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele falou isso quando ressuscitou Lázaro, morto há 4 dias e com o corpo já apodrecido. Era impossível ele continuar morto, porque ele é a ressurreição e a vida. É impossível ele morrer, porque ele é a ressurreição e a vida. Agora veja o que Jesus Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Jesus Cristo está deixando bem claro que haverá ressurreição para todos, justos e ímpios. Mas alguns irão ressuscitar para a vida. E muitos irão ressuscitar para a condenação. Ele vai ressuscitar todo mundo. Todos serão ressuscitados. Todos. Não importa quem foi a pessoa, vai ressuscitar. Mas veja o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Todos irão ressuscitar, sim, todos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 diz: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Todos vão ressuscitar, todos, justos e ímpios. Mas entre os justos e os ímpios, entre as duas ressurreições, 1000 anos de distância. Você tem que viver de uma maneira que Jesus Cristo te ressuscite na primeira ressurreição e não na segunda. Porque quem ressuscitar na segunda estará frito literalmente. Vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Só os que tiverem parte na primeira ressurreição é que são bem-aventurados. Jesus Cristo vai ressuscitar todos os seres humanos que já viveram neste mundo. Todos, todos, todos. Não importa quantos milhares de anos o cadáver já esteja decomposto no pó da terra. Não importa. Ele é a ressurreição e a vida. Todos os seres humanos estão debaixo do seu poder, não importa em que época viveram. Ele vai ressuscitar a todos. Mas primeiramente os que fizeram o bem. E quando Jesus disse isso, ele não está falando de alguém ser salvo porque foi bonzinho. Ele está falando daqueles que fizeram bem em recebê-lo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e perseveraram no seu caminho, e deram testemunhos da sua fé, e não se desviaram, nem voltaram atrás, não tornaram para casa, não ficaram atrás de ilusões, ai, anjo, anjo. Não, aqueles que fizeram bem, como Maria Madalena, que apesar de ter sido uma pessoa de passado comprometedor, no entanto, ela fez bem, perseverou com Jesus até o final, aguentou firme ali. Quando todos voltaram para casa, quando todos se afastaram do sepulcro,
Maria Madalena continuou ali, perseverando até o fim. Quando outros estavam contentes com o sepulcro vazio, ou com panos, com lenços, com lençóis, com anjos, Maria Madalena não estava nem aí com anjos. Eu não quero anjos. Os varões lá dentro conversando com ela, e ela nem tomando conhecimento. Ela queria Jesus Cristo. Eu quero Jesus, me diga onde ele está, que eu vou pegá-lo. Essas pessoas fazem bem, estas têm parte na primeira ressurreição. Jesus Cristo garante que toda pessoa que entregar a vida para ele vai ter parte nessa primeira ressurreição. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, nós vamos ler o seguinte, João capítulo 6, versículo 37. Tudo que o Pai me dá, dirá a mim, ou todo o que o Pai me dá, dirá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, como Maria Madalena, que vê o Filho, todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que último dia é este? A Bíblia diz que 1000 anos são para Deus como um dia. Ressuscitar no último dia significa a primeira e a segunda ressurreição, com intervalo de 1000 anos, um dia, o último dia. Este é considerado o último dia. Jesus Cristo vai ressuscitar, mas a pessoa que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Ver Jesus, como Maria Madalena viu, ver pela fé. Não se contentar apenas com teoria ou com testemunho de outras pessoas, mas ver o Senhor particularmente. Eu já vi o Senhor. Eu já vi o Senhor 3 vezes. Vi o Senhor 2 vezes em arrebatamento e vi o Senhor 1 vez em sonho. Jesus Cristo quer que você o veja pessoalmente. Jesus Cristo quer que você o contemple. Você pode se contentar com o meu testemunho. O pastor João Ribe viu o Senhor. Você pode se contentar com o testemunho de Maria Madalena. Eu vi o Senhor. Mas Jesus Cristo quer que você mesmo o veja. Ele quer que você se apegue com ele de uma tal maneira que você comece a ter visões. Não apenas visões de anjos, tudo isso é glorioso, aqui mesmo está cheio de anjos. Constantemente o Senhor nos envia as suas legiões de anjos. Quando eu vou orar por alguém, quando eu vou pregar em algum lugar, eu digo, Senhor, me envia uma legião de anjos comigo agora. Eu sei que os anjos estão colocados a nosso serviço, mas todo o poder no céu e na terra está na pessoa glorificada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único que vale a pena ser adorado, o único que vale a pena ser visto. Parece uma utopia, um delírio, ler uma frase como esta. Você já tinha lido isso antes, ficou sem entender, então agora entenda, é assim que tem que ser. Eu li o versículo 40, estou em João 6, verso 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Se não fosse possível ver o Senhor, Jesus não teria dito isso. Se não fosse possível ver o Senhor, isto não estaria escrito no Evangelho. Você vai ver o Senhor. Aliás, você tem que querer ver o Senhor.
Para ver o Senhor, tem que agir como Maria Madalena. Não como os apóstolos, nem como as mulheres. Não se contentar com pouco, nem com visão de anjos. Ainda que esteja conversando com anjo, não pode ficar eufórica, porque está conversando com anjos. Maria Madalena não estava nem aí com os anjos. Eu quero Jesus. Diga-me onde ele está que eu vou apanhá-lo. Eu vou pegá-lo. Ela não quer ajuda de ninguém, não. Só me diga onde ele está. E você está ouvindo, Jesus Cristo está aqui. Como é que você vê o Senhor? Pela tua perseverança. De você estar firme. Não como aquela pessoa que diz, eu fui na Paz e Vida. Fiz uma campanha de 7 orações. Jesus abençoou tanto a minha vida. Mas agora eu terminei a campanha, então não estou indo mais. Essa pessoa se contentou com os lençóis, com os panos. Se contentou com o sepulcro vazio. Ela parou de buscar. Ela não persevera. Eu já disse para você que Jesus Cristo está sentado à direita do Todo-Poderoso, mas Ele está aqui. Já disse isso. Ele está aqui. Você quer ver o Senhor? Ele está aqui. Quem é que vai ver o Senhor? Aquela pessoa que persevera. Um dia, todo olho verá, até o dos ímpios, até os que o crucificaram, todo olho verá. Mas legal não é ver Jesus depois, como todo mundo. Bom é ver Jesus como Maria Madalena. Eu quero o meu Senhor. Eu quero o meu Jesus. Mas ele não está aqui, mas não importa, eu quero. Eu estou dizendo que ele está aqui. Você não pode se contentar com menos que isso. Maria Madalena perseverou ali. Perseverou ali, perseverou ali, perseverou ali. Os apóstolos já tinham tornado para casa. Jesus depois vai dar um esculacho neles, incrédulos, duros de coração, o mesmo que dizer acomodados, dura cerviz, corações não trabalháveis, descrentes. Jesus vai dar uma dura feia neles. Eles vão ser os últimos naquele domingo a ver Jesus. Os últimos. E Tomé, como o mais descrente de todos, vai ser o último dos últimos. Quanto mais descrente, mais longe o Senhor está de você. Vai ser o último a ver Jesus. Você vê o povo do mundo? O povo que não tem Jesus, o povo que não crê no Senhor, eles serão os últimos dos últimos a verem Jesus. Todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. Por quê? Verão por último, porque são descrentes. Quanto mais fiel, quanto mais perseverante você for, mais próxima você vai estar do Senhor. Quanto mais você buscá-lo, mais perto você vai estar dele. Mas nem que seja num sonho, você tem que ver Jesus, de buscar o Senhor. Quanto mais você estiver na casa do Senhor, mais você vai vê-lo. Eu quero ver Jesus lá na minha cama. Eu quero ver Jesus lá no meu quarto. Não vai ver nunca. Os discípulos tornaram para casa e não viram Jesus. Para ver Jesus tinha que estar ali, aonde Maria Madalena estava. Perseverar ali. Então agora, você está ouvindo esta palavra. A pessoa que vê Jesus, que crê nele, essa pessoa já está garantida na primeira ressurreição. Te garanto isso. Quando você tiver essa experiência sobrenatural de ver Jesus, porque o está buscando, quando você tiver essa experiência gloriosa, você não vai ter mais dúvida nenhuma que o seu corpo, ainda que esteja no pó da terra, vai ressuscitar na ressurreição dos bem-aventurados. A primeira ressurreição. A segunda ressurreição não interessa não, hein? Tô fora, não quero.
Não quero a segunda ressurreição, não. Eu quero a primeira. É só a primeira que me serve. E para eu estar na primeira, eu tenho que ver Jesus. É possível? É possível. Depende do desejo do teu coração, da tua perseverança de buscar o Senhor. Por isso agora eu vou fazer uma oração com você. Uma oração de nós ficarmos firmes. Buscar cada vez mais o Senhor. Buscar de todo o coração. Até ver Jesus. E você vai ver. Se você tiver fé e perseverança, você vai ver. Porquanto a vontade, essa é a vontade de Deus, não é só a tua vontade. Quantos aqui tem vontade de ver Jesus? Todo mundo tem vontade? Essa vontade é do Pai também. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A gente começa a ver Jesus pela fé. Eu estou vendo Jesus pela fé. Eu estou tendo fé de que Ele está falando comigo. Eu tenho fé que Ele ressuscitou. E é por isso que eu entrego minha vida para Jesus. Só que essa fé tem que crescer. Eu quero ver Jesus. E é da vontade do Pai que você veja Jesus. O apóstolo Paulo viu, e ele nem era um dos 12. Por que você não vai ver também? Ananias nem era um dos 12 e viu o Senhor. Por que você não vai ver também? E você vai ver, sabe por quê? Porque Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Não é um crucifixo sem vida. Não é uma imagem de gesso pintada. Ele está vivo para todo sempre. Você vai ter que se render totalmente ao Senhor. Uma rendição incondicional. Uma rendição fanática. Se você quiser achar que eu sou fanático sim. Eu não sou fanático por usos e costumes. Esse fanatismo humano eu não tenho. Eu sou fanático por Jesus Cristo, Filho de Deus. Sou fanático pela palavra do Senhor. Sou fanático pela casa do Senhor. Isso eu sou fanático. Eu só tenho esse assunto. É difícil para mim conversar outro assunto. As pessoas querem conversar sobre futebol comigo, eu não sei nem o que dizer. Não sei nem o nome dos times, não sei os nomes dos jogadores, não sei o que está acontecendo. Quer conversar outro assunto comigo? Tudo bem, eu leio bastante jornal, leio bastante revista, sou informado, vejo noticiário, ouço noticiário, mas eu não consigo falar de outro assunto. Sou fanático, sim. Eu só sei, como Paulo, de uma coisa: Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Eu só sei disso. E quanto mais você souber disso, mais você vai ter a garantia de que vai ver o Senhor. Aliás, eu estou com muita saudade de ver o Senhor. Tenho falado isso para Ele: Senhor, faz tempo que eu não te vejo. Quero te ver de novo, Senhor. Faz tempo que eu não te vejo. E eu sei que logo eu vou vê-lo de novo. Ou eu vou vê-lo nas nuvens dos céus, devido ao arrebatamento repentino da igreja. Ou eu vou vê-lo, Ele vai dar um jeito de aparecer e eu vou vê-lo. Estou com muita saudade de ver o Senhor. Muita mesmo. Mas você também vai ver, em nome de Jesus. Você que quer fazer essa rendição como Maria Madalena, não como os apóstolos que tornaram para casa. É essa a tua meta de fé? Voltar para a tua casa? Não como as mulheres que viram anjos, que maravilha, mas não vamos contar nada para ninguém não. Ou como Maria Madalena, aquela que pode dizer: eu vi o Senhor. Maria Madalena é um exemplo para você, é um exemplo para todos nós agora. A rendição, a perseverança e a permanência como Maria Madalena. Aquela pessoa que não se contenta com nada que não seja Jesus. Não serve menos do que Jesus. Tem que ser Jesus, tem que ver Jesus. Maria Madalena queria vê-lo pelo menos morto. Eu quero vê-lo, diga-me onde ele está que eu vou buscá-lo. Ela queria vê-lo pelo menos morto. Mas viu muito mais do que isso. Viu Jesus ressuscitado, pôde chorar nos seus pés. Coisa gloriosa.
Você está sentindo essa chamada do Espírito Santo? Eu estou falando de compromisso com o Senhor. Não estou falando de campanha de oração, não. Estou falando de compromisso com o Senhor. Estou falando de maturidade de fé. Estou falando de você buscar o Senhor todos os dias da tua vida. Estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Perseverar no caminho todos os dias da sua vida. Não faltar às reuniões nenhuma na sua vida, até que você veja o Senhor. Compromisso de busca. E eu estou falando isso, o Espírito Santo está saltando dentro de mim. Eu gosto quando ele faz isso. Quando eu começo a falar as coisas e o Espírito Santo começa a se mover dentro de mim, eu gosto disso. Eu gosto de falar e sentir o Espírito Santo se agitando dentro de mim. Eu gosto de prometer as coisas e o Espírito Santo se mover dentro de mim dizendo, fala mais que eu garanto. Eu gosto de sentir isso. Se você tiver um compromisso de buscar o Senhor aqui, não aquele compromisso que diz 7 domingos ou 7 vezes, não, buscar o Senhor. Buscar, não saio mais da casa do Senhor. Estou firme até ver o Senhor. Ou eu vou ver Ele aqui, ou eu vou vê-lo nas nuvens dos céus quando Ele me arrebatar. Mas eu vou vê-lo face a face. Compromisso. Compromisso de perseverar até o fim como Maria Madalena. Se o teu coração está se movendo também, pastor, o Espírito Santo está se movendo dentro de mim. Abre a tua boca, deixa ele se mover dentro de você. As coisas que você está ouvindo agora agitam o Espírito dentro de mim. Se você está ouvindo e o Espírito também está se agitando dentro de você, então vem aqui para frente em nome de Jesus. Venham todos aqui para frente em nome de Jesus. Oh glória! Oh glória! Menos do que Jesus não interessa. Perseverar até o fim. Maria Madalena viu o Senhor porque perseverou até o fim. Você tem que perseverar aqui na casa do Senhor até o fim. No caminho do Senhor até o fim. Isso é compromisso. Não se contente com menos do que Jesus. Vem aqui para frente. Se o Espírito Santo está tocando em você, é isso que você quer. Deus também quer isto. É da vontade do Pai. Várias pessoas já me disseram, pastor, enquanto o Senhor estava pregando a palavra, eu vi o Senhor Jesus ao teu lado. Várias pessoas veem Jesus aqui na Paz e Vida, oh glória. Você vai ver o Senhor também, não o anjo. Você vai ver o Senhor. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Oh glória. Compromisso de ficar na sua presença o tempo todo com o coração quebrantado e contrito, porque a um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. O tempo todo na casa do Senhor, fugindo do mundo, fugindo das coisas do mundo. Ainda que muitos voltem para casa, ainda que alguém se afaste, você vai fazer como Maria Madalena. Eu vou ficar aqui, eu quero o meu Senhor. Eu quero o meu Senhor, eu quero ver o meu Senhor. Oh glória! Se Jesus não estivesse vivo, então seria uma ilusão querer ver o Senhor. Mas Ele está vivo. E Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh glória! Compromisso de, se pecar, se cair, se arrepender imediatamente, se consertar com Deus e não se desviar. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Compromisso de estar na sua casa, de estudar a sua palavra, de orar, de jejuar, de buscá-lo com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças.
não interessa mais do que 100%. Todo coração, toda alma, todo espírito, toda força, 100% em todos os sentidos. Compromisso. Não se conformar, não voltar para casa. Eu quero ver o Senhor. É aqui que eu vou ver o Senhor. É aqui que o Senhor está. Diziam para as mulheres: Ele não está aqui. Mas Maria Madalena falou: eu quero Ele aqui. Ele não está aqui, mas eu quero Ele. Não se conformar. Eu quero Jesus. Eu quero o meu Senhor. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você entendeu? Você entendeu? Você não pode ser como as pessoas do mundo, os últimos que verão Jesus, porque todo olho o verá, até aqueles que o crucificaram, até aqueles que o traspassaram. Você não pode ser como Tomé, o último dos apóstolos a ver Jesus, porque duvidou. Não como Tomé, não como os outros 10, Pedro incluído, que só verão Jesus no final daquele domingo. Não como as mulheres, que verão Jesus, mas somente depois de Maria Madalena, a primeira a dizer: eu vi o Senhor. Oh, glória! É possível ver o Senhor. Uns vão ver mais depressa, outros vão demorar mais um pouquinho, como aquelas mulheres. Outros demorarão mais um pouco ainda, como Tomé, como os apóstolos. Outros ficarão, infelizmente, para vê-lo somente quando todo olho o verá. Aí não será nenhuma novidade. Você vai ver Jesus. E não vai ver uma vez só, não. Vai ver várias vezes. Porque Ele está vivo. Ele já ressuscitou. Oh, glória! Com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, é a minha vontade, e é a tua vontade também. E há uma palavra que garante que esta vontade vai se cumprir. O Senhor disse: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto vos será feito pelo meu Pai que está no céu. É a tua vontade, é a minha vontade. Nisto nós estamos concordando. Cumpra, Senhor, a tua vontade e a minha também. Eu quero ver o Senhor. Eu quero a tua bênção na minha vida. Eu quero que as escamas sejam retiradas dos meus olhos. Eu quero que toda incredulidade e toda dureza do meu coração e toda tolice da minha vida seja arrancada. Eu não quero ser como o nécio, mas eu quero ser como aquela pessoa que foi Maria Madalena. Eu quero perseverar aqui neste lugar até o fim, porque eu sei que Jesus está aqui, e sei disso porque Ele está vivo. Senhor da glória, eu não quero tornar para minha casa, nem para o mundo. Eu não quero me contentar com visões de anjos, mas eu quero e não abro mão de ver o Senhor. Pela fé eu já o vejo, mas eu quero também vê-lo com os meus olhos. Meu Deus da glória, me proporcione esta visão do Senhor Jesus glorificado. Me proporcione esta comunhão de uma tal maneira
que eu veja o Senhor aqui mesmo, nesta vida, ainda antes da sua volta. Em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, arranca de mim tudo que não te agrada, aperfeiçoa a minha vida cristã, a minha personalidade, o meu caráter. Muda, Senhor, a minha vida, em nome de Jesus. Eu quero ver o Senhor da glória. Assim seja feito, em nome de Jesus. Amém. Continue em espírito. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Deus todo-poderoso, esta pessoa tem a mesma vontade do Senhor, ver o Filho, não ver apenas pela fé, numa intuição, eu creio, mas vê-lo mesmo, com a certeza de que Ele está vivo. Eu vi o Senhor. Esta pessoa quer dizer isso. Eu estive com o Senhor. Esta pessoa quer dizer isso. Ela quer viver esta experiência, não apenas a visão de anjos, o que já é muito bom, não vamos desmerecer isso, mas a visão do Senhor glorificado. João viu lá na ilha de Pátimos, tantos anos depois. João já velho, com 90 anos, ele viu o Senhor. O Senhor pode aparecer. O Senhor pode aparecer. Esta pessoa quer te ver. E para ela te ver, ela vai fazer como Maria Madalena, ela vai perseverar. Ela não se contenta com menos do que isso, ela vai perseverar. Ela não quer ficar entre os últimos a ver o Senhor, e muito menos ser a última pessoa a te ver, porque isso cabe aos ímpios. Mas ela quer ser uma das primeiras a te ver, Senhor. Então, trabalhe nesta vida. Faz esta pessoa ficar mais firme na igreja, mais firme na fé, mais firme na palavra, mais firme na oração, mais firme no jejum, mais firme na tua presença. Senhor, está se aproximando o dia do arrebatamento da igreja, sabemos disso. Mas ainda antes do arrebatamento, esta pessoa quer te ver. Ela quer ter parte contigo aqui nesta vida. E o Senhor está vivo, e isto é fácil, isto é permitido. Ela quer te ver, Senhor. Se ela te buscar e perseverar, se ela insistir como Maria Madalena insistiu, se ela não tornar para casa, se ela não voltar para o mundo como os discípulos fizeram, se esta pessoa perseverar, se esta pessoa insistir, se ela não abrir mão disto, eu digo, meu Deus, e eu quero que o Senhor cumpra, porque é a tua vontade. Ela vai ver o Senhor Jesus glorificado. Ela mesma vai dizer, eu vi o Senhor. Pai querido, abençoe agora esta pessoa. A maior vontade dela é esta. A maior vontade que ela tem na vida é esta. Então cumpra a vontade desta pessoa, porque é também a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Podeis se levantar. Vamos dar a melhor salva de palmas para o Senhor. Diga glória, glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.